Olá, amigos internautas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Conhecendo o Espiritismo. O estudo de hoje é muito importante e ainda pouco compreendido por muitos de nós. Nós vamos refletir sobre a prece e o Evangelho no lar. Vocês podem começar a participar do nosso chat, que já está aberto, com as suas observações, e ao final da aula também poderemos responder as perguntas. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e depois, então, faremos uma prece. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e ela se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá àquele que bate a porta. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Vamos então fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos a Deus, agradecendo a oportunidade do estudo, que abre as nossas percepções para o entendimento das suas leis de amor, justiça e caridade. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e irmão maior, pelos seus ensinamentos. Que a nossa querida irmã Maria Angélica e a espiritualidade responsável pelos cursos do SEMA nos intuam e nos envolvam com suas vibrações amorosas para que possamos compartilhar estas reflexões de maneira clara e objetiva. Graças a Deus. Então, vamos falar sobre a prece. O que é a prece? Alguém de vocês já pode ir respondendo aí no chat. Alguém deve estar falando assim, a prece é a mesma coisa que oração. Está certo? Está certo. Quando fazemos uma prece, também estamos fazendo uma oração, uma é sinônimo da outra. Mas todos nós que seguimos uma doutrina cristã, seja ela católica, evangélica, espírita e outras mais, nós aprendemos a orar em algum momento de nossa vida, até mesmo na infância. Oramos muitas vezes por hábito, por automatismo, como se estivéssemos fazendo um dever, uma obrigação. Não prestamos muita atenção nas palavras que proferimos, é alguma coisa decorada. Então, essa prece não saiu do coração, ela ficou apenas nos lábios. Mas, afinal, por que oramos? Para quem oramos? Como oramos? Já paramos para pensar? A doutrina espírita vem nos revelar o verdadeiro sentido da prece de uma maneira que nós nunca tínhamos imaginado. Ela nos diz que é uma ferramenta tão poderosa que Kardec até separou um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, para falar sobre a prece. E também o capítulo 2 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata da lei de adoração, Kardec fala muito sobre a prece. Então, nós trouxemos aqui alguns pontos importantes destes dois livros para o estudo de hoje, que são a ação da prece, o poder da prece, os benefícios da prece e a eficácia da prece. Vamos falar sobre cada um desses pontos. Qual é a finalidade da prece? A prece tem 3 finalidades. A primeira, ela é um ato de louvor. Quando nós estamos na natureza, admirando as suas belezas, ou num parque, na praia, numa cachoeira, nós glorificamos o autor da criação, que é Deus. Estamos em prece. A prece também é um agradecimento. Quando agradecemos a Deus por tantas bênçãos recebidas, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, estamos fazendo uma prece. Também a prece é uma invocação. E este item é o que nós mais usamos no nosso dia a dia, não é?
Sempre que nós estamos precisando de alguma coisa, alguma ajuda, nós fazemos uma invocação. O que é a invocação? A invocação é um chamamento, é um pedido de socorro ou proteção, é um clamor. Nós rogamos alguma coisa, não é assim? Quando a gente está numa situação aflitiva, o que é que nós fazemos? Falamos, meu Deus, me ajuda, né? Como é feita a ação da prece? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem dizer que, por seu intermédio, nós entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. Aqui nós temos 3 informações importantes. Nós entramos em comunicação. Esta comunicação é feita pelo pensamento. E esta comunicação vai chegar a alguém em algum lugar. Então, vamos ver como funciona essa comunicação. Como é que nós nos comunicamos aqui no planeta Terra, no nosso plano físico, com alguém? Queremos enviar uma mensagem, uma notícia a um lugar distante. Nós usamos vários meios de comunicação. O rádio, a televisão, o telefone, a internet. Através desses equipamentos, desses meios de comunicação, nós conseguimos enviar do emissor ao receptor uma mensagem, um som, uma imagem, e como isso é feito? Através de ondas eletromagnéticas que percorrem o espaço na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Então, as palavras e as imagens vão pelo ar. O ar é o veículo da imagem do som. Dependendo do comprimento e da frequência, estas ondas eletromagnéticas têm um limite, alcançam até determinado ponto. Porque, às vezes, no meio do caminho, temos interferências, obstáculos físicos, ruídos, e a comunicação não fica muito boa. E como é feita a transmissão da prece? Ela precisa de antena, de satélite? Não, a prece ela é transmitida pelo pensamento. E até onde ela vai? A qualquer lugar onde nós estamos dirigindo o nosso pensamento, né? Aqui no planeta Terra ou em qualquer lugar do espaço. Mas como é que isso funciona? Qual o veículo que conduz este pensamento? É o fluido cósmico ou fluido universal. O que é o fluido cósmico ou universal? É um fluido etéreo que ocupa todos os espaços de todo o universo. O fluido cósmico, ele não tem limites, ele não tem fronteiras, ele se estende ao infinito. E é através do fluido cósmico que o pensamento alcança todos os seres encarnados e desencarnados, não há obstáculos, não há problemas de conexão. Nós podemos, então, dizer que quando a gente faz uma prece, temos uma conexão 5K, estamos conectados, temos um Wi-Fi direto com Deus, com o nosso anjo da guarda, com nossos mentores? Depende. É que a nossa prece precisa ter um potencial de frequência capaz de sintonizar o nosso apelo com os seres a quem nos dirigimos. E quanto mais elevado for o nosso sentimento, maior será a potência da prece e maiores distâncias ela alcançará. Ela vai chegar diretamente ao ser a quem nos dirigimos se ela for sincera, fervorosa, se tivermos o coração puro. Porque se ela for fingida, se não tivermos bons sentimentos, ela nem sai do lugar onde estamos. O que vale, então, é a intenção. É tudo que conta na prece. Então, nós vimos que a prece é transmitida pelo fluido cósmico. Como nós sabemos se ela foi recebida? Como é o poder da prece? O poder da prece, segundo os espíritas,
E os espíritos é proporcional à energia da corrente fluídica, que depende de quê? Do nosso pensamento e da nossa vontade, que são duas potências da alma. E como é que nós elevamos o nosso pensamento? Como é que nós abrimos o nosso coração quando desejamos o bem, quando nos tornamos submissos à vontade de Deus? A prece fica bem mais elevada. Então, nós pedimos a Deus que nos dê força, coragem para enfrentarmos os desafios da vida, e essa prece certamente será ouvida. Os espíritos nos dizem que é pelo pensamento que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Aquelas que são dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. E aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Também é pelo pensamento que os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem as suas inspirações, os seus bons conselhos. Porque nós sabemos que no mundo espiritual nós não precisamos mais da voz, né? Porque não temos mais o corpo físico. Então, tudo é feito pelo pensamento. Pergunto então vocês, como é que num universo tão grande, tão imenso, como é que Deus consegue cuidar de todos os seres da criação, de todas as suas criaturas? André Luiz nos diz no livro Evolução em Dois Mundos que nós estamos mergulhados no pensamento de Deus como os peixes no oceano. Deus sabe tudo o que nos acontece, conhece cada sentimento, cada pensamento nosso mais escondido, mais profundo. Então, todos os seres, encarnados ou desencarnados, estão imersos no fluido universal, no pensamento de Deus, que ocupa o espaço, assim como na Terra nós ocupamos, estamos mergulhados na atmosfera, todos os seres estão mergulhados no pensamento de Deus. No livro Nosso Lar, nós temos um exemplo muito bonito da eficácia da prece. O espírito André Luiz nos conta, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a surpresa que ele teve ao chegar no mundo espiritual e descobriu que continuava vivo. Além do susto, ele ficou muito aflito porque ele não sabia onde se encontrava. O lugar era sombrio, ele ouvia vozes que o acusavam de suicida, ele sentia ainda as impressões de frio e fome. Ele estava com muito medo, ele se encontrava no umbral. Aí, depois de algum tempo, naquele estado de sofrimento, ele começou a fazer um exame de consciência da sua vida, fez um balanço da sua vida. Ele reconheceu que ele vivia somente para os prazeres materiais, que tinha negado o lado espiritual, apesar de seus pais serem católicos. Ele recordou a generosidade dos pais, que fizeram muito sacrifício para que ele se formasse em medicina. Ele lembrou o carinho da esposa e dos filhos, mas também reconheceu que nunca retribuíra todas as dádivas recebidas em favor do próximo. Nunca fizera nada de caridade, de fraternidade, ele era muito egoísta. E também ele reconheceu, ele confessou que detestava as religiões do mundo. Mas agora, naquela hora, ele estava sentindo uma necessidade de reconforto. Lembrou-se que sua mãezinha o ensinara a orar e que deveria existir, então, um autor da vida. Então, conta ele, quando as energias me faltaram, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, eu pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Ele não soube dizer quanto tempo ficou orando,
apenas chorava e concentrava todos os seus sentimentos naquela prece dolorosa. Ele pensava: será que eu estou completamente esquecido? Não, eu era igualmente filho de Deus. Neste instante, as neblinas espessas se dissiparam e ele viu surgir à sua frente um velhinho simpático que lhe disse sorrindo: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Ele ficou surpreso e perguntou: quem sois, generoso emissário de Deus? Disse Clarencio: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Mais tarde, André Luiz ficou sabendo que Clarencio estava ali atendendo a prece de sua mãezinha, que já morava em outra colônia espiritual mais elevada que nosso lar, mas ela estava sempre acompanhando seu filho e sempre pedindo por ele. Podemos então orar pelos outros? Claro que sim. Nós possuímos em nós mesmos, pelo pensamento, pela vontade, como dissemos, um poder que se estende muito além dos limites da nossa esfera física. A prece por outras pessoas é um ato desta vontade. É a chamada prece intercessória. Foi o que aconteceu com a mãe do André Luiz. Ela intercedeu pelo seu filho. Se nós estamos orando com a intenção de fazer o bem, se a nossa prece for ardente e sincera, o que acontece? Nós atraímos os bons espíritos que vão até aquele local onde a pessoa se encontra e eles vão auxiliá-la no que for possível, às vezes dando passes magnéticos ou até atraindo alguém que virá trazer o socorro àquela pessoa. É porque Deus ajuda a criatura através da criatura. Já que a prece é tão poderosa, por que algumas vezes Deus não atende aos nossos pedidos, não muda as nossas provas? Vocês se lembram do trecho do início, da abertura da nossa aula? Pedi e obtereis, buscai e achareis. Jesus não quis dizer com isso que Deus atende a todos os nossos caprichos, nem satisfaz a nossa ambição, a nossa ganância e outros desejos que só irão nos prejudicar. Deus sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Muitas vezes nós precisamos passar por uma prova mais dura, pois ela é um remédio amargo que vai nos curar de males desta ou de outras vidas. Não é assim que procede um pai sensato que recusa ao seu filho algum pedido que representa um perigo, pois ele ainda não está pronto para usar aquele pedido, fazer um uso com responsabilidade. Por exemplo, uma criança de 12 anos pede ao seu pai uma moto. Ele, obviamente, não vai atender esse pedido. Assim Deus age conosco. Como um pai amoroso e sábio, Deus só nos envia o que é útil para o nosso crescimento, mesmo que na hora nós não entendamos nem aceitemos. Mas a prece, sim, pode mudar as nossas provas se nós também fizermos a nossa reforma íntima. É o que Jesus quis dizer com ajuda-te e o céu te ajudará. Se nós seguirmos o caminho do bem, se praticarmos as leis de Deus, se formos mais fraternos, mais solidários, mais caridosos, menos egoístas, certamente estaremos sendo observados pelos nossos mentores e teremos o merecimento de recebermos o amparo que virá na hora certa. Quem nos ensinou a orar? Jesus. Ele mesmo dava o exemplo. Sempre ao final do dia, ele se retirava, ia para um lugar isolado e entrava em comunicação com o Pai. Uma das passagens mais bonitas do Evangelho está em Marcos 14, 26, que fala sobre a oração de Jesus. Conta que, quando ele viu que seu momento estava chegando, os soldados romanos estavam se encaminhando para prendê-lo,
Então ele foi com seus discípulos ao jardim chamado Getsemane. E lá ele disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali para orar. Ali ele entrou num estado profundo de meditação, orando a Deus para livrá-lo do sofrimento que ele iria passar na cruz, se fosse possível. Mas também orou para que a vontade do Pai fosse feita, não a vontade dele. Então Jesus, naquele momento, mostrou a sua submissão total ao Pai e ficou preparado para enfrentar aquele que seria o seu desafio mais importante aqui entre nós. Foi também Jesus quem nos ensinou a mais bela e poderosa oração, o Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a falar com o Pai: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Agora que nós já sabemos a importância da prece e como ela transforma os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, imaginemos então se essa transformação puder abranger a nossa família, os nossos entes queridos, para que a convivência doméstica seja mais harmoniosa. É possível? Sim, é possível. Vamos pensar, como é a nossa convivência em família? Todos os nossos familiares são espíritos simpáticos, amorosos. Ninguém discorda de nada, não tem nenhuma briga. Ou acontece na nossa família, de vez em quando, conflitos grandes ou pequenos, entramos em choque, discutimos, brigamos. Por que isso? Por que nós recebemos em nossa família espíritos amorosos, mas também espíritos rebeldes? Na doutrina espírita nós temos a grande resposta para esta pergunta que todos nos fazemos. É que, no capítulo 4 do Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, os espíritos vêm nos explicar. Deus permite encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Olha só que interessante. Porque nós temos também espíritos, às vezes um irmão, um parente, né, que a gente fala, não tem nada a ver comigo, ele não combina, não faz parte, não está na minha sintonia. É porque é ali que nós precisamos fazer o nosso resgate. Então, a família é a primeira escola da vida, né? Graças ao véu do esquecimento, nós não nos lembramos o que fomos, o que fizemos, o que eles nos fizeram. Porque se nós soubéssemos, seria muito difícil a convivência, seria muito difícil perdoar, ser perdoado, amar e ser amado. Então, como nós podemos transformar os nós do desafeto em laços de afeto, de amor? A receita é simples, é fácil e qualquer pessoa pode seguir. É o culto do Evangelho no lar, que nós vamos falar agora. Quem foi que nos ensinou a fazer o culto do Evangelho no lar? Foi Jesus. Quem nos conta isso é o espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, nesse livro maravilhoso chamado Jesus no Lar. Neio Lúcio nos conta que um dia Jesus se encontrava na casa de Simão Pedro, quando começou, sem mais nem menos, uma discussão boba, né, entre os familiares, uma coisa fútil. Então Jesus convidou todos a se reunir em volta da mesa para fazerem uma prece explicando: o berço doméstico é a primeira escola
e o primeiro templo da alma. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como esperar harmonia entre as nações? Quem também vem nos falar sobre a importância do culto do Evangelho no lar é Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro maravilhoso SOS Família. Diz Joana de Ângeles: Cristo, porém, quando entra pela porta do lar, modifica a paisagem espiritual do ambiente. Interessante, se a gente reparar nesta foto, não tem a maçaneta do lado de fora. Cristo está batendo. Nós precisamos abrir pelo lado de dentro para que ele possa entrar. Então, cabe a nós aceitarmos o convite de Jesus e abrirmos a porta do lar para ele. Joana também explica como é importante esse culto sempre, não uma vez só, pelo menos uma vez por semana, diz ela. Reúne a tua família e felicita com o Espiritismo, criando e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor e sabedoria. Continua ela. As cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas, vão diminuindo ao suave contágio do seu amor. Olha só que interessante, aquelas brigas por nada, as agressões, as palavras que agridem, elas vão de repente sumindo, as pessoas vão ficando diferentes, mais compreensivas. Por que será? Por conta, nós vamos explicar daqui a pouquinho o que acontece quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar. Então, as expressões de harmonia do desconforto se modificam, produzindo natural condição de entendimento, de alegria e de refazimento. Vamos ver os benefícios do culto do Evangelho. O primeiro benefício é que ali está acontecendo um banho de luz. O que é esse banho de luz? Os espíritos amorosos que vão nos acompanhar durante o culto do Evangelho, eles fazem uma limpeza no ambiente, eles retiram aqueles miasmas que Joana citou. É como se fossem registros de conflito, pensamentos menos bons, eles vão higienizando o nosso ambiente, higienizando também as nossas mentes, harmonizando a família, beneficiando até a vizinhança. Reparem nessa ilustração, é como se fosse uma proteção magnética que acontece em volta da nossa casa. Outro benefício, ajuda no fortalecimento moral, pelas lições educativas que levam a reflexões sobre a vida, provocando uma mudança de comportamento. Que lições são essas? São as lições que nós vamos tirar dos trechos que iremos ler, vamos falar agora sobre isso, sobre o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Traz também o amparo espiritual, com a aproximação dos bons espíritos e com o afastamento dos espíritos inferiores. Durante o culto do Evangelho, aqueles espíritos que às vezes nos acompanham, querendo nos influenciar para uma briga, um conflito, eles são doutrinados e muitas vezes encaminhados para colônias espirituais. É por isso que o nosso ambiente fica mais harmonizado, mais sereno, mais tranquilo. Então, vamos fazer aqui um resumo do roteiro do culto do Evangelho no lar. Quem pode participar? Todas as pessoas da casa. Crianças, inclusive, devem ser incentivadas. Se chega alguma visita, pode ser convidada a participar do culto. E se alguém não quiser participar, nenhum problema, tá? E não deve durar mais do que 30 minutos. Qual é o passo a passo do culto do Evangelho? Primeiro, nós vamos escolher um dia e uma hora. Toda semana,
naquele dia, naquele horário, nós temos um compromisso com Jesus. Ele é o nosso convidado. Então, a gente procura num dia e hora que não tenhamos outros compromissos que possam interromper o nosso culto do Evangelho. Nós vamos colocar a água para ser frutificada. Ou um copo para cada um, ou uma jarra, nenhum problema. Isso aí a gente pode escolher. Mas é importante colocar a água, porque durante a nossa prece, esta água vai receber fluidos curativos, amorosos, harmonizando o nosso ambiente. Depois, então, vamos fazer uma prece inicial, pedindo aos nossos mentores, aos nossos amigos, que estejam conosco, nos envolvendo, nos ajudando. Em seguida, vamos fazer a leitura de um texto de harmonização. Como é esse texto? É de um livro onde tem textos curtos, algumas sugestões. Os livros de Emmanuel, Pão Nosso, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna. Também temos livros ótimos de Joana de Ângeles, como este Episódios Diários. Então, são textos curtos, mas muito profundos e muito bons para a gente ler assim que a gente faz a prece inicial. Em seguida, então, nós vamos abrir o Evangelho aleatoriamente e fazermos a leitura de um pequeno trecho do Evangelho. Terminada essa leitura, então, nós podemos pedir às pessoas, se alguém quiser fazer algum comentário sobre o assunto que foi refletido naquela noite ou naquela tarde. Claro que este comentário não é para servir de crítica a algum dos participantes, não. Os comentários são sempre para todos nós, é uma ajuda para que a gente reflita sobre o nosso comportamento. Depois, então, fazemos a prece final e, finalmente, distribuímos a água para as pessoas que estão ali, ou então guardamos o copo d'água para aquele que não pôde estar presente. Então, meus amigos, o culto do Evangelho no lar significa abrir as portas em definitivo para Jesus, transformando-o em hóspede permanente na intimidade do nosso lar. E quem é que não quer ter Jesus toda semana em sua casa, naquele horário, naquele momento, para que Jesus possa nos trazer a sua paz, a sua serenidade? Todos nós queremos isso, não é assim? Então, agora que nós já vimos a importância da prece, a importância do culto do Evangelho no lar, vamos concluir nosso estudo de hoje fazendo a nossa prece de agradecimento por esse estudo. Vamos agradecer a Deus de amor e bondade, Pai querido, aos espíritos protetores, a todos aqueles que estiveram ao nosso lado durante esse estudo. Nós agradecemos pelas bênçãos recebidas, pedimos força, coragem, resignação para vencermos com fé as provas deste mundo. Que possamos estar sempre abertos às boas influências, sentindo a presença de cada um de nossos mentores ao nosso lado, nos momentos difíceis, sabendo que nunca estamos abandonados, estamos sempre amparados. Agradecemos por essa aula, desejando que todos que estiveram aqui presentes façam da prece e do culto do Evangelho um hábito salutar em suas vidas. Então, todas as semanas que possamos abrir as portas para Jesus entrar. Muita paz a todos. Graças a Deus.